Sinners ou Pecadores é um filme genial e também um sucesso absoluto de crítica, seja do público, seja especializada. E turma, ele é muito mais do que um filme assustador sobre vampiros. Ele é uma mistura de filme de terror, drama, música e uma biografia fictícia sobre uma das lendas urbanas mais famosas da história. Biografia não, acho que passei do limite. Tá mais para uma inspiração. Agora, o vampiro da vez é aterrorizante, charmoso e sedutor. E sua sede vai além do sangue. E na nossa análise monstruosa de hoje, vocês vão descobrir tudo sobre os vampiros desse filme. E também sobre o pacto demoníaco que inspirou um dos personagens de Pecadores. Dito isso, venham comigo. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao Mysterium TV. Olá turma, tudo bem com vocês? Pecadores narra a história de Fumaça e Fuligem e seu primo Sammy. Enquanto Sammy é o filho do pastor da cidade, os seus primos acabaram de retornar para a cidade natal para construir um bar de blues e ganhar algum dinheiro. Mas o que deveria ser uma celebração cultural se transforma num pesadelo sobrenatural. E galera, dando um salto na história, um mega resumo, quando tudo tá armado e o bar finalmente fica pronto, e então é feita uma grande festa de inauguração, festa essa cheia de nuances espirituais, com o Sammy cantando e invocando espíritos tanto do passado quanto do futuro, em uma cena que me deixou completamente de boca aberta. Só que não demora muito e tudo começa a dar errado, quando o local é infiltrado por vampiros, liderados por uma figura enigmática, assustadora e muito poderosa, chamada Remick, um vampiro antigo que se esconde nas sombras do sul dos Estados Unidos. E Remick não quer apenas sangue, ele busca controlar espiritualmente a comunidade local, absorvendo sua história, música e ancestralidade. E por fim, criando um exército de vampiros sedentos por sangue e cultura. Enquanto membros da comunidade são transformados em mortos-vivos, Sammy precisa decidir se vai aceitar os dons que Remick oferece, fama, poder e vida eterna, ou se vai lutar para preservar suas raízes e seu colarinho. A batalha se intensifica quando o vampiro transforma o primo em vampiro, colocando família contra família. E então, dando outro salto na história, no ato final, o bar sofre uma grande invasão dos vampiros, após a chinesa permitir que os vampiros entrem no bar para proteger sua filha. Sim, esse é um desses filmes em que os vampiros só podem entrar em uma residência se ele for convidado. E ainda tem todas as fraquezas clássicas de um vampiro, ou seja, água benta, alho e uma bela e boa estaca no coração. Bem interessante, né? Dito isso, começa uma batalha sangrenta contra os vampiros. Como acabei de dizer, os sobreviventes usam estacas, alhos e água abençoada para enfrentar as bestas. O caos se instala, turma, e Fumaça precisa tomar decisões dolorosas. Ele mata sua ex-parceira após ela ser contaminada, antes mesmo que ela possa virar uma vampira, cumprindo a promessa de que nenhum dos dois se tornaria uma criatura da noite. Sammy, sendo um grande músico, tem a habilidade de se conectar com os espíritos, e parece ser essa também uma das habilidades que Remick deseja para si, além do talento notório de Sammy. Por isso ele concentra seu ataque no rapaz.
E durante o confronto, Remick quase consegue transformá-lo em vampiro e roubar todo o seu conhecimento e habilidade. Na batalha final contra o vampiro, Sammy usa seu violão como arma e quase decepa a cabeça de Remick, porém o vampiro é tão poderoso que consegue resistir aos ferimentos em sua cabeça. E então, na hora que Remick ia morder Sammy, o seu primo o salva, eliminando o vampiro com uma estaca em seu peito. E com o nascer do sol, os vampiros restantes morrem incinerados pela luz do sol. E agora vamos para a nossa análise monstruosa desse vampiro que faz tempo que não vemos algo semelhante. Vamos conhecer a história de Remick, o vampiro que devora culturas. No universo sombrio de Pecadores, o verdadeiro terror não é apenas um ser de dentes afiados que vive nas sombras. O terror vem dessa criatura antiga, silenciosa e profundamente simbólica. O vampiro Remick, interpretado por Jack O'Connell, é mais do que um vilão. Ele é a encarnação viva da opressão histórica, do apagamento cultural e da sedução do poder. Remick é um vampiro com mais de 1300 anos de existência, nascido em uma Irlanda pré-cristã, pagã, e após fugir de caçadores nativos, ele se esconde nas profundezas do sul dos Estados Unidos, onde encontra o cenário perfeito para sua fome, uma comunidade afro-americana cheia de espiritualidade, arte e dor ancestral. Ele não caça de forma brutal e direta. Remick seduz, manipula e consome de dentro para fora. E ele usa a música como ferramenta de encantamento, de sedução. Ele dança, canta, cita lendas, encanta as vítimas com promessas de liberdade, poder e imortalidade. Mas tudo que oferece tem um preço: a perda da identidade, da história, da alma. E seus poderes são devastadores. Além da imortalidade e da regeneração acelerada, ele possui super força e velocidade sobre-humanas, capazes de derrubar grupos inteiros num piscar de olhos. Ele pode até mesmo voar. Pena que isso não foi muito aproveitado no longa-metragem. E tem mais: controle mental e hipnose, principalmente através da música e da voz. E claro, a transformação de humanos em vampiros, criando um exército de mortos-vivos, que inclui todo tipo de pessoa, que agora são monstros a seu serviço. E galera, parece que ele procura algum tipo de domínio espiritual, utilizando a música como ritual antigo para se conectar a forças além do tempo, tentando invocar entidades e manipular o mundo dos vivos. Ou será que ele só queria tocar um blues como ninguém? Remick não quer apenas sangue, ele quer dominar a narrativa, ele quer o controle de tudo, ele quer reescrever a história, colocando a si mesmo como o eterno senhor da cultura, do talento e da memória. É isso que torna o personagem tão assustador, interessante e fascinante. Ele representa algo muito real, uma força que tenta apagar culturas, absorvê-las, distorcê-las, drená-las ou roubar essas culturas para si. E dito tudo isso, galera, Remick, no fim, é um vampiro diferente de todos que já vimos no cinema. Não um predador apaixonado, nem uma besta animalesca, mas um demônio elegante e antigo, que não quer só o sangue, só o corpo, mas tudo que uma cultura tem de mais precioso. Ele é o tipo de monstro que existe nas entrelinhas da história, e talvez o mais assustador de todos. Parece até que saiu de um conto de um livro como The Witcher. Mas calma que tem um porém. Será que Remick é tão mal assim? A história dá a entender que esse vampiro, apesar de impulsos assassinos, demonstra profunda empatia pela comunidade que passa a habitar, formada por pessoas negras, chinesas e mestiças, todas marcadas pela dor do imperialismo e da colonização ocidental. Ele tenta, da forma distorcida e amaldiçoada dele, criar uma família, criar uma comunidade. O que vocês acham disso?
Será que tem um lado positivo nesse vampiro assustador? E turma, derrotar Remick e os vampiros é bem fácil, já que ele possui várias fraquezas, as tradicionais que todo vampiro tem. Ele tem fraqueza contra a luz do sol, contra o alho, contra a água benta, contra estacas de madeira e até mesmo ele pode ser dominado através das palavras, como o fato dele não poder entrar dentro de uma residência sem ser convidado. Dito isso, derrotá-lo não será uma tarefa fácil, mas um grupo de caçadores experientes podem sim derrotá-lo com uma estratégia eficaz. E agora vamos conhecer a história por trás de Sammy, o músico inspirado por um pacto com o diabo. Meus amigos, o personagem Sammy é claramente inspirado em uma das lendas mais icônicas da música americana, a do bluesman Robert Johnson, que supostamente teria feito um pacto com o diabo em uma encruzilhada. E turma, Robert Johnson foi um músico real do Mississippi nos anos 30. Dizem que ele era um artista medíocre, até desaparecer por um tempo, e quando ele retornou, tocava com uma habilidade sobrenatural. A lenda conta que numa noite silenciosa, ele foi até uma encruzilhada, entregou sua alma ao diabo e em troca, recebeu o dom de tocar blues como ninguém. E Robert Johnson morreu jovem em circunstâncias misteriosas. Muitos acreditam que ele foi envenenado, enquanto outros dizem que o próprio diabo veio cobrar seu preço. De uma coisa é fato, Pecadores é um filme extraordinário e eu recomendo para todos assistirem sem nenhum medo. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.